nosso convidado, que sempre nos ajuda a compreender algumas questões de direito eleitoral, de direito como um todo. É o Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, para falar exatamente do julgamento da denúncia que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente deu início a esse jornal falando sobre o julgamento que começa logo mais às 9h30 da manhã. Julgamento é da denúncia contra o ex-presidente e outros 7 acusados por tentativa de golpe de Estado. Há outros crimes lá listados também. Doutor Rolo, obrigada por nos atender mais uma vez. Um bom dia. Vamos lá passar um pouquinho sobre quais são os ritos, como se divide esse julgamento e a sua expectativa em relação a esses 2 dias, porque a previsão é essa, de 2 dias para que a gente tenha um resultado final. Bom dia. Bom dia, Sheila, Carla e Fábio. Prazer falar com vocês e com os amigos da Band News. Então vamos lá, é importante fazer essa distinção, né? Pessoal, como aconteceu aí uma coincidência de julgamentos, né? Da deputada, da moça, né? Da cabeleireira, né? Junto com esse julgamento de hoje, está havendo aí alguma confusão. O julgamento de hoje é só para o recebimento da denúncia. Por enquanto a gente não pode falar em réus. É o ex-presidente Bolsonaro mais 7, um total de 8, dessa vez, né? Então a gente não pode falar ainda em ação penal, em processo. Isso é que vai começar a ser decidido hoje. Então é o recebimento da denúncia. No caso da deputada, no caso da cabeleireira, já é julgamento do processo. Então, é alguma coisa muito diferente. Começa hoje, como você mencionou, agora de manhã deve ser a leitura do relatório. Não sei se dá tempo de fazer a sustentação oral do Ministério Público, pelo menos no Ministério Público, né? E depois os advogados de cada um dos acusados, denunciados, tem 15 minutos para falar. Então eu acho que as sessões de hoje, agora de manhã e depois do almoço, vão ser reservadas para esse momento. Eu não sei se dá tempo de algum voto, não. Vamos ver, Sheila. E aí são 5 votos, porque a gente está falando do julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal e não no plenário, aliás, como demandou a própria defesa de Jair Bolsonaro, mas isso foi negado até aqui. Quando o senhor fala que esses são julgamentos muito distintos, no caso desse do ex-presidente Bolsonaro, o senhor está dizendo, portanto, que o julgamento é para identificar se a denúncia faz sentido, é isso? Para admitir ou não essa denúncia? Exatamente, a acusação são 5 crimes, não é? A gente pode falar de cada um deles, mas são 5 crimes. Então, o que o recebimento da denúncia faz é saber se então a denúncia está adequada, se houve elementos, indícios suficientes para começar essa ação penal, e aí a gente fala da investigação da Polícia Federal, daquele relatório que a gente até comentou aqui. Então é isso que vai estar sendo julgado. Se são 5 crimes mesmo, ou se são 4, ou se dos 8 réus todos vão ser processados pelos 5 crimes, ou alguns para alguns crimes e outros para outros crimes. Quer dizer, é tudo isso que vai ficar decidido a partir de hoje. Então é recebimento, denúncia, como você falou, Sheila, é análise dos critérios da denúncia do Ministério Público. Se isso continua, se não continua, se está certo e em que extensão, em que dimensão está certo. Aí começa o processo. E começando o processo, se a denúncia for recebida, primeira turma, 5 ministros, aliás, abrindo parênteses, né? O pessoal fala que uma das preliminares que vai ser discutida é se esse julgamento não deveria estar sendo feito no plenário. Houve uma mudança no regimento interno do STF, mudança já há alguns anos, e a competência é da turma, portanto vai ser o julgamento na primeira turma. E aí, se a denúncia for recebida, começa o processo com amplo direito de defesa, contraditório, são mais de 100 testemunhas, e aí vamos ver quando é que termina o julgamento. Aí sim, lá na frente, para ser julgado se a denúncia procede ou não, se os réus vão ser condenados ou não. Bem, a gente está seguindo aqui na ordem, como o doutor disse, tem horário para começar, a gente não sabe quando é que termina essa primeira etapa. O senhor já explicou, né? Paulo Gonet, primeiro elenca ali os argumentos que levaram à denúncia. O senhor falou sobre a sustentação oral. Aí é de cada um dos advogados, porque são defesas diferentes, né? E aí eu queria perguntar também, doutor Rolo, com relação a essas preliminares, né? Que o senhor disse, serão apresentadas depois ou ao longo aí dessa sustentação oral dos advogados. Que outras questões podem ser apresentadas, além dessa que o senhor trouxe do pedido de levar para plenário e não que esse julgamento acontecesse na primeira turma?
Carla, pelo rito estabelecido, então o Ministério Público, né, o procurador, vai ter 30 minutos para falar e depois é cada advogado, são 8 réus, cada advogado ou cada réu tem direito a fazer defesa, 15 minutos para cada um, aí multiplica 15 por 8 para saber mais ou menos quanto tempo vai demorar. É lógico que algum advogado pode usar 14 minutos, mas também algum advogado pode ter aí 1 minuto a mais, né? Mas o tempo regulamentar são 15 minutos. E aí depois começa o julgamento pelas preliminares. As preliminares que têm mais peso, que são mais discutidas, são em relação à competência do próprio STF, porque o que se alega é que, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro não tem mais foro privilegiado, então ele deveria ser julgado na primeira instância, não é nem no plenário, né, na primeira instância. Outra preliminar é essa, justamente, da competência da primeira turma ou do plenário. Também tem a questão do impedimento dos ministros, né, que já foi de alguma maneira discutida semana passada, mas eu acho que isso vai ser reexaminado, isso tem que ser reexaminado pela primeira turma. Então essas questões preliminares, por que a gente chama de preliminar? Que é antes do mérito. O mérito é saber se a denúncia vai ser recebida ou não. Mas antes de discutir isso, tem que discutir se o juízo natural, se o juízo competente é o STF ou não é, se o processo pode ser desmembrado, né, uma parte voltar para a primeira instância ou baixar para a primeira instância e o resto continuar no STF. Então, por isso que a gente fala de questões preliminares. Superadas essas preliminares, aí sim volta a julgar o mérito do recebimento da denúncia, se a denúncia está certa ou não está certa, em que extensão ela está correta ou não. Muito bem, doutor Rolo, 2 questões rápidas para a gente entender melhor. Então, queria que o senhor voltasse àquele ponto. São 8 acusados, mas a depender do julgamento, pode ser que um deles não seja acusado de determinada denúncia, ou a denúncia não seja aceita para aquele crime específico, ou que a denúncia ou nenhuma das denúncias seja aceita para um dos acusados eventualmente. E uma segunda questão, algum ministro pode pedir vista, porque a gente tem 3 datas, ou 3 sessões, 2 hoje e 1 amanhã, mas algum ministro pode pedir vista e isso se prolongar por algum tempo? É possível sim, Fábio. Então vamos lá, direito não é matemática, mas vamos fazer o raciocínio. 8 réus vezes 5 crimes, né, dá 40, então 1 por 1 tem que ser examinado, 5 crimes de acusação para cada um dos 8 réus, então 1 por 1 desses elementos tem que ser analisados. Então tudo é possível dentro dessa matemática, como você disse, talvez um dos réus não seja acusado pelos 5 crimes e sim por 4, por 3, por 2 ou por nenhum, não é? Então é isso que essa primeira turma vai fazer. E sim, Fábio, é possível que algum ministro peça vista, como aconteceu nos outros 2 julgamentos que a gente mencionou no começo de ontem, né? É possível, mas eu imagino que a turma trabalha lá todo dia no STF, eu imagino que de alguma maneira eles já tenham conversado sobre isso. De qualquer forma, aí a gente volta naquela diferença, a gente não está, o STF não está decidindo se os réus são culpados ou são inocentes. O que o STF está decidindo a partir de agora, a partir de hoje, é se a denúncia vai ser recebida ou não. Então, é possível pedir vista? Mas talvez não seja esse o melhor momento, deixar para se algum ministro tiver dúvida e quiser estudar mais o processo, quando for feito o julgamento lá na frente. Qual o senhor entende ser a principal estratégia da defesa? Seria desqualificar a denúncia? Porque a gente já falou de algumas tentativas da denúncia, ou da defesa, pedindo rejeição da denúncia por falta de prova, questões processuais mesmo, eventual cerceamento de defesa. Qual o senhor entende que vai ser a principal linha de estratégia da defesa? Tudo isso que você mencionou, Sheila, faz parte da defesa. Eu sou advogado, então faz parte da defesa e é importante para os internautas, né, para os amigos da Band News entenderem. É obrigação do advogado defender o seu cliente com todos os métodos e as ferramentas jurídicas possíveis. Então, tudo isso que você mencionou é possível. Eu me lembro de um argumento que também
está sendo mencionado, né, a falta de acesso a todos os elementos do processo, alguma coisa que inclusive houve reclamação na própria OAB. Olha, eu, defesa, tenho que ter direito a 100% dos elementos do processo. E alguns advogados reclamaram que não tiveram acesso a todas as gravações, a todas as perícias, a tudo que foi feito. Isso também vai ser discutido em sede de preliminar. Então a estratégia é questionar essas preliminares. E por que a preliminar, por exemplo, de incompetência é importante, Sheila? Porque o julgamento no STF permite poucos recursos, né? Os recursos são dentro do próprio STF. Se o julgamento começa na primeira instância, aí tem recurso para a segunda instância, tem recurso para o STJ, e aí depois, eventualmente, recurso para o STF. Então, o processo tem um caminho muito maior e uma análise de muitos outros juízes, né, em cada um na sua instância. Então, é por isso que é importante, não é para fazer o processo demorar mais ou para ter prescrição, é porque isso permite ao réu, ou a quem, por enquanto, está sendo acusado, né, permite uma discussão maior, permite uma discussão e um exame por outros juízes. Então, é por isso que é importante essa preliminar, não é para enrolar o processo, não. Tem pergunta aqui de ouvinte, questionamento sobre se na denúncia Paulo Gonet pede prisão ou se apenas pede que se tornem réus. E se é dele a competência de fazer isso, né? Não que alguém saia preso hoje, né, doutor? Como o senhor estava explicando, não é exatamente esse julgamento final, mas é de Gonet esse pedido ou tá... Enfim, o crime, né, ele tem ali as penalidades previstas e aí isso já está implícito? Nesse momento, cara, seria assim do Ministério Público qualquer tipo de pedido de prisão, mas aí a gente está falando em prisão preventiva, né? Porque ninguém está sendo julgado agora. E a prisão preventiva, as hipóteses estão no Código Penal e são muito estritas, e a gente já viu em outros casos, por exemplo, alguma coisa no sentido de atrapalhar a instrução do processo. Se o processo vai começar ou não a partir de hoje, a partir de amanhã, quando terminar o julgamento, aí começa a instrução, coleta de provas. Tudo aquilo que foi feito até agora foi feito pela Polícia Federal em sede de inquérito, de investigação, e vai ser repetido em sede de justiça, do Poder Judiciário. Então, se algum dos réus atrapalhar a investigação, coagir testemunhas, por exemplo, né, pretender que alguma testemunha minta ou alguma testemunha mude o seu depoimento lá na polícia, coação à testemunha, chama, é o que fala a lei, né, ou se houver risco de fuga, né, alguém aí dos 8 réus tiver na iminência ou tiver suspeita de que vai fugir da aplicação da lei, então tudo isso é passível de prisão preventiva. Então aí o Ministério Público, se notar algum desses elementos presentes, aí não vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser durante toda a instrução, ao longo de todas essas semanas ou meses. É possível pedir essa prisão preventiva de qualquer um, e quem decide? O ministro relator, que pode inclusive levar para a mesma primeira turma, se for o caso. Doutora, uma última pergunta, e aí curiosidade também para saber do entorno, né? Porque a gente sabe que esse julgamento ele tem importância política, tem importância jurídica, tem importância para a nossa democracia, enfim, é uma grande discussão envolvendo o ex-presidente, envolvendo ex-ministros. E nós conversamos com um especialista, doutor Rolo, com outro especialista, um jurista, que disse o seguinte, que ele acreditava que a estratégia da defesa do ex-presidente vai ser tentar tirar o corpo fora, dizer, não tenho nada a ver com isso foram outras pessoas que tentaram, não tem nada contra mim. O senhor acredita em barraco jurídico do lado de fora do julgamento, enfim, os advogados vão se pegar, vai ser uma coisa quente esse primeiro julgamento, ou pode ser uma leitura errada essa? Não diria barraco, eu acho que são 8 réus, todos eles se conhecem, todos eles tiveram no passado uma relação próxima e acho que ainda mantém, então eu não acho que um vai atirar no outro, né? Um vai dizer, olha, não fui eu, fui ele. Agora, esse elemento que você lembrou também é importante, porque o próprio ex-presidente Bolsonaro já andou dizendo, mas eu nem estava no Brasil, eu estava em Miami, que se isso fosse possível, né, tirar o corpo dele fora dessas denúncias, porque ele não estava no Brasil. Mas vamos lembrar, a acusação não diz que isso aconteceu naquele momento em que ele foi para Miami, acho que dia 27 ou 28 de dezembro. Isso já estava acontecendo, a acusação volta bem antes, volta em 2021, quando ele mesmo começou a falar da urna eletrônica, do sistema eleitoral, que a gente falou aqui várias vezes, né? Então começa lá atrás, não é só esse 1 mês ou 2 meses
mês que ele ficou fora do Brasil, principalmente aquela semana até o dia 8 de janeiro. Acontecia muito antes. Agora, é possível que esse argumento seja usado pela defesa dele, Bolsonaro, para dizer realmente eu não tenho nada a ver com isso, mas não dizendo, olha, eu não tenho nada a ver com isso, quem é culpado são os outros. Vai dizer, eu não tenho. Agora, você e justiça é que tem que saber quem é que tem e, se for o caso, condenar quem forem os culpados. Eu não sou. É uma estratégia de defesa, sim. Muito bem.